Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e esse aqui é mais um vídeo do nosso curso de programação em linguagem Python. Hoje a gente vai falar sobre tuplas, ok? Não se esquece aí, se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha, compartilha esse vídeo, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para a aula. Ok, pessoal, como é que a gente faz para criar algumas tuplas, né? Primeiramente, vamos saber o que são tuplas, certo? Tuplas em Python são estruturas de dados, certo? Imutáveis. Elas vão armazenar ali sequência de valores. Isso significa o quê? Que após vocês criarem uma tupla, os elementos não podem ser modificados mais, ok? É diferente de listas que a gente vai ver provavelmente já na próxima aula. Então vamos lá, vamos criar um arquivo aqui para a gente entender melhor o que dá para a gente fazer com tuplas. Esse aqui vai ser a nossa aula 8, ok? Aula 8.py. Pois bem, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui a tela, ficar melhor para vocês. Fechar aqui. E vamos lá, como é que a gente declara uma tupla? Deixa eu só marcar aqui, que a gente está falando sobre tuplas. Vamos criar uma tupla de objetos. Objetos. Vamos colocar um igual e entre parênteses a gente vai indicar tudo aquilo que a gente quer colocar na tupla, certo? Então vamos colocar lá. Quais são os objetos que a gente pode colocar? Vou colocar aqui uma caneta, que é um objeto. Eles têm que ser separados por vírgula, certo? Caneta é um objeto. Eu vou colocar aqui uma cadeira. Eu vou colocar também uma mesa. Eu vou colocar também uma bola. Eu tenho aqui 4 itens na nossa tupla, tá certo? E como é que eu acesso, né? Eu também posso fazer também de números. Deixa eu colocar aqui, criar uma outra tupla de números. Bom, esses números podem ser variados, esses não precisam estar necessariamente em aspas simples ou dupla, ou aspas duplas, né? Eles podem estar só em numeral mesmo, assim, 1, 5, certo? 9, 12, 41, ok? E também pode estar em, por exemplo, criar outra variável peso. Também você pode colocar números com pontos flutuantes, certo? 80.52, 45.50, menos 12.30. Bom, não importa, certo? Posso colocar aqui qualquer número flutuante. Pois bem, e o que dá para a gente fazer aqui, né, com as nossas tuplas? Primeiramente, como é que a gente acessa, né, essas informações? Então, vamos acessar as informações de objeto. Eu vou colocar aqui um print para aparecer na tela, ficar melhor. Eu quero acessar objetos, certo? Na posição, aí você vai abrir e fechar chaves para indicar a posição que você quer acessar na nossa tupla. Se vocês, para vocês acessarem, o primeiro nome que está aqui na nossa tupla, a posição dele é 0, certo? A gente sempre vai começar com a posição 0. E depois vai ser a posição 1, ali para a cadeira, a posição 2 para a mesa e a posição 3 para a bola e assim em diante, certo? Então, sempre a primeira posição, a gente sabe que é a posição 0. Então, vamos colocar lá. Eu quero printar a minha posição 0. Vamos salvar aqui o nosso arquivo e vamos rodar ele. Pois bem, acessamos aqui o nome caneta, ok? Eu também posso acessar lá a bola. Para me acessar a bola, eu tenho que colocar na posição 3. Salvar aqui o nosso arquivo. Rodar. Pois bem, acessei bola. Então isso aqui é útil para a gente acessar todas as informações que tem aqui na nossa tupla, ok? Tá certo. E o que dá para fazer mais com
com tuplas. Dá para fazer muitas coisas, tá certo? Vamos fazer aqui diferente agora. Vamos colocar assim, ó. OBJ, certo? De objeto 1, vírgula. OBJ de objeto 2, ok? Objeto 3. A gente declarou aqui 4 objetos, que são os 4 objetos que a gente tem lá em cima, respectivamente, certo? E vamos dizer que todos eles vão receber de objetos, tá certo? Tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o que foi armazenado em objeto 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Objeto 1, certo? E vamos aqui Shift Alt para baixo, só para a gente facilitar aqui um pouquinho. 2, 3 e o objeto 4. Pois bem, eu peguei a nossa tupla objetos e, respectivamente, atribuí os valores dentro dela a variáveis separadas. Então, eu separei as informações lá em variáveis, ok? Vamos salvar aqui, vamos rodar os programas. Pois bem, acessamos aqui caneta, cadeira, mesa e bola. A gente também consegue trabalhar com tuplas dessa forma. O que dá para a gente fazer também? A gente pode perguntar, né, se algo está na tupla ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos ver como é que dá para a gente acessar isso, certo? Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma pergunta. Contém, certo? A nossa variável, criar uma variável contém. O contém vai perguntar o quê? Vamos perguntar se cadeira, essa nossa string, em o quê? Objetos. Ok? Vamos lá embaixo, objetos. Eu estou perguntando, fazendo uma pergunta, se esse nome cadeira está contido na nossa tupla que se chama objetos. Vamos dar um print em contém para a gente entender qual que é a saída? Então vamos lá. Contém. Salvar aqui no nosso arquivo e vamos rodar ele. Verdade. Então ele traz para a gente um valor booleano, certo? Vamos perguntar outra coisa aqui. Vamos perguntar espelho. Espelho está contido em objetos? A gente sabe que não, certo? Então ele vai trazer o resultado falso. Ok? Falso. Então a gente pode trabalhar com tuplas dessa forma também. O que dá mais para a gente fazer com tuplas? Tuplas a gente consegue também mostrar o tamanho, certo? Quantos itens que eu tenho dentro de objeto. Então vamos lá. Com o nosso comando len, eu consigo mostrar também a quantidade de objetos que eu tenho lá dentro. Vamos salvar. Vamos ver aqui o que ele traz para a gente. Eu tenho 4, né? No caso. Ele trouxe exatamente 4 objetos que eu tenho lá dentro. Uma outra coisa também que eu consigo fazer com tuplas, eu consigo somar tuplas, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos criar uma outra aqui embaixo, mais simplesinha. Embaixo. Só com 2, certo? Então vamos falar que uma vai ser uma caneca e a outra vai ser o espelho, né? Espelho. Pois bem. Vamos fazer aqui objetos underline 2. São os objetos 2. Eu quero mostrar aqui todos os objetos que eu tenho. E ele vai ser o quê? Ele vai ser objetos mais objetos 2. E aqui embaixo eu vou mostrar todos os objetos. Todos os objetos.
Vamos ver qual é a saída disso aqui para a gente entender? Então, essa. Vamos rodar. Estava aqui len, né? Mostrou o tamanho de todos os objetos. Eu não quero o tamanho, eu quero exatamente todos os objetos. Vamos salvar, porque ele já somou uma tupla de objetos com outra. Aqui, agora o que ele vai mostrar? Olha, mostrou todos os objetos que eu tenho, mesmo estando separados, né? Em duas tuplas diferentes. Ele também soma as tuplas, certo? Eu também posso utilizar o seguinte. Eu posso criar uma repetição. Então vamos como é que funciona isso. Eu quero que todos os objetos seja lá o primeiro objeto multiplicado por 4, certo? Também consigo fazer isso. O Python é uma linguagem muito versátil, a gente consegue fazer muitas coisas com ele. Então veja bem, caneta, cadeira, mesa, bola. Caneta, cadeira, mesa, bola. Ele repetiu 4 vezes. Eu posso fazer isso muitas vezes, ok? Se eu quero fazer uma multiplicação de alguma coisa, ele consegue reconhecer, a linguagem Python reconhece esse tipo de comando também, tá certo? E eu também consigo fazer, no caso, eu tenho uma tupla lá de números, certo? Essa tupla aqui de números. O que eu consigo também fazer com essa tupla? Eu consigo mostrar o número máximo que eu tenho lá dentro, na minha tupla de números, ok? Então, vamos lá, vamos entender o que o max vai retornar aqui para a gente. Olha, o max ele retornou 41, que quer dizer o quê? É o maior número que eu tenho dentro da minha tupla números, ok? E eu também consigo colocar o mínimo, certo? Ele vai retornar para a gente o menor número que eu tenho lá na minha tupla. Olha, o número 1 é o menor número que eu tenho, tá certo? E também consigo somar todos os números que eu tenho lá dentro com o meu comando sum. Então vamos rodar. 68. Se eu for somar todos os números aqui, ele vai me trazer o resultado 68. E se eu colocar aqui uma variável de todos números, ele vai ser o quê? Vai ser números mais peso. Todos os números vai ser números mais peso. E eu quero a soma de todos os números. Vamos entender como é que vai ficar agora, certo? Vamos lá, vamos rodar. Muito bem, ele pegou 181,71, aqui é uma dízima, né? Várias casas decimais. Então foi 181,71. Ele fez o quê? Somou tudo, certo? Ele somou aqui na primeira, um com o outro, e depois fez a soma de todos aqui. Se eu tirar o sum aqui, o que vai acontecer? Vamos entender aqui. O que vai acontecer se eu tirar o sum? Sum aqui, salvar. Vamos rodar. Então veja bem, sem o sum, sem a soma, ele na verdade ele não soma um número no outro em todos os números. Ele concatena, mesmo sendo número do tipo inteiro, que poderia ser somado com outro, mas na tupla ele não soma. Ele adiciona e transforma tudo em uma grande tupla. E se eu colocar o meu sum aqui, ele vai somar todos os números de uma vez só, tá certo? O que dá também para mim fazer é o seguinte. Aqui eu tenho todos os números já aqui embaixo, né, que são representados por esse. Mas eu quero enxergar, eu quero que você me traz somente do 2 em diante. O 2 vai ser o quê? A terceira posição, certo? Que é 0, 1, 2. Então, é do terceiro objeto
em diante até o final. Então vamos lá, vamos salvar, vamos entender aqui o que ele vai trazer aqui na tela para a gente. Olha, ele só trouxe do 9, que é o nosso terceiro elemento, para frente, até o último. E se eu colocar 2,5? Vou salvar aqui, vamos entender. Ele trouxe do primeiro número até o quinto elemento, ok? Até o quinto elemento, que é o nosso 41 aqui. Então, esses 2 pontos, antes ou depois, a gente usa estrategicamente para poder trazer os números que a gente quer. Se a gente quer um número específico no meio, então vamos trazer do terceiro objeto, que é a segunda, né, posição 2, até a posição 4. Também a gente pode fazer dessa forma, okay? Para a gente especificar quais os números que a gente quer trazer. Olha, só o 9 e o 12, certo? Porque ele trouxe o terceiro, certo? E o quarto, ok? Então vamos lá. E se eu quiser acessar só o último elemento, eu consigo acessar por -1, tá certo? São desses números aqui. Menos 12,3, que é exatamente o nosso último elemento aqui da nossa tupla, tá certo? Então, eu acredito que eu abrangi aqui a maioria das coisas que dá para fazer com tuplas, tá ok? E na próxima aula a gente vai falar de listas, tá certo? É isso, pessoal, e até a próxima aula.